Sem rodeios, sem conversa fiada. Vou direto ao ponto com você, porque o que tenho a dizer hoje é vital. Se você luta para focar, se senta para trabalhar e 20 minutos depois está vendo vídeos aleatórios de pinguins que nem pesquisou, você precisa ouvir este chamado hoje. A sua mente não está quebrada. Você não é fraco e não tem foco curto. Não aceite esse rótulo. O que você tem é um músculo destreinado, sendo forçado a erguer um peso para o qual nunca foi preparado, num mundo desenhado para tornar esse esforço impossível. Reflita sobre isso por um instante. Os aplicativos que você abre foram desenhados por engenheiros psicólogos e cientistas comportamentais, cujo único trabalho é garantir que você não consiga largá-los. Eles lucram com cada segundo de atenção que roubam de você. E eles são extremamente bons nisso. Agora imagine enfrentar todo esse sistema armado apenas com força de vontade. Não admira que pareça uma derrota constante. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O foco é uma habilidade treinável. Não é um dom, nem um traço de nascença, que alguns têm e outros não. Mas sim, uma arte que se desenvolve. Ela responde aos princípios certos, aplicados com consistência. E é por essa jornada que vamos caminhar hoje. 6 princípios de poder. Nada de truques rápidos ou atalhos. Princípios reais que operam sob a superfície e não mudam apenas suas ações diárias, mas transformam a estrutura do seu cérebro ao longo do tempo. Quero que pense em alguém que você admira. Alguém realizador, que cria, produz e constrói, enquanto os outros apenas rolam a tela sem rumo. Você acha que eles nasceram com um gene mágico de foco? Claro que não. O segredo deles é uma relação sagrada com a própria atenção. Eles aprenderam de forma consciente ou não a direcioná-la e protegê-la, usando-a como um instrumento divino. Essa é a distância entre o seu agora e o seu destino. Não é inteligência ou sorte, apenas a atenção guiada com firmeza e constância. Como escreveu Marco Aurélio: você domina sua mente, não o mundo afora. Compreenda isso e encontrará força. Ele não escreveu isso para buscar aplausos, mas para guiar a si mesmo. Um homem cercado de distrações, administrando guerras e governando um império inteiro, com uma corte inteira disputando sua atenção. Mesmo assim, ele lutava diariamente para proteger a própria mente. Isso nos revela a verdadeira essência da batalha. Se um imperador precisava desse lembrete, imagine nós. Juntos vamos compreender por que sua mente insiste em fugir do que é verdadeiramente essencial e por que suas tentativas anteriores foram ferramentas erradas para o problema certo. Vamos mudar isso hoje, sem adiar para a próxima segunda-feira ou esperar o momento ideal. 6 princípios de poder. Cada um vai tocar sua alma de forma única. Ao final, sua visão sobre a atenção estará profundamente transformada. Mas antes de darmos o primeiro passo, deixe o seu gostei, inscreva-se nesta jornada e compartilhe este ensinamento com aquela pessoa que não consegue passar 4 minutos sem olhar o celular. Comente aqui embaixo e não perca nenhum segundo deste aprendizado sagrado. Sele o seu compromisso agora mesmo escrevendo esta afirmação poderosa nos comentários. Minha atenção, meu poder, minha escolha. Primeiro princípio. Seu cérebro não é o inimigo, o seu entorno é. Deixe-me fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você se sentou para produzir e seu celular permaneceu em silêncio absoluto em outro cômodo durante todo o tempo? Não apenas virado para baixo, mas realmente longe. Se imaginar isso, gera desconforto. Saiba que esse desconforto é um sinal valioso. Deixe-me revelar o que ocorre em sua mente. Existe um sistema de alerta interno. A ciência o chama de rede de saliência.
Ele foi moldado por milhares de anos de evolução com uma missão clara: detectar mudanças, novidades e movimentos ao redor, buscando perigos ou recompensas. É um mecanismo veloz, automático e invisível aos seus olhos. Cada som de notificação ou aviso brilhante na tela e cada nova rolagem ativam esse instinto ancestral. Entenda, sua mente não está falhando quando se distrai. Ela está apenas cumprindo o papel para o qual foi programada. O grande conflito é que fomos desenhados para a savana, não para telas digitais. A doutora Gloria Mark passou anos investigando o impacto dessas interrupções diárias. A descoberta dela é alarmante. Após uma única distração, um ser humano leva mais de 23 minutos para resgatar seu foco profundo original. Naquela mesma atividade, 23 minutos por causa de uma única notificação. Agora, multiplique isso pela sua rotina. Digamos que você se distrai apenas 6 vezes, num dia de trabalho comum. Isso representa 2 horas e meia de atenção fragmentada. 2 horas e meia em que seu esforço não gerou presença real. 2 horas e meia fingindo estar lá, mas com a alma ausente. E ao anoitecer, você se pergunta por que se sente exausto sem ter avançado em nada. Agora você compreende. Isso não é uma fraqueza moral, é um erro de arquitetura. E ao enxergar isso sob essa nova luz, você para de se culpar e começa a agir. Essa transição da culpa para a estratégia consciente é onde a transformação desperta. Mas há algo crucial que quase todos ignoram. A proximidade física afeta sua energia. Estudos da Universidade do Texas revelam que a mera presença do celular na mesa, mesmo virado para baixo, e até mesmo desligado, reduz sua capacidade mental. Parte da sua mente permanece ocupada apenas por saber que ele está ali. Há um consumo invisível de energia vital para resistir ao impulso de checar, mesmo que você acredite não estar pensando nele. Deixar o telefone em outro espaço não é apenas um ato físico, é um realinhamento neurológico. Como dizia Abraham Lincoln, se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, passaria as primeiras 4 afiando o machado. Este princípio se aplica perfeitamente ao seu dia. Antes de focar sua prioridade, é purificar o ambiente, removendo as forças que te puxam para trás, eliminando o atrito entre você e sua missão, enquanto cria barreiras contra as dispersões. O passo prático é simples. Leve o celular para outro cômodo, completamente fora do seu campo de visão. Feche todas as abas que não servem à sua tarefa presente. E se você trabalha em casa, estabeleça limites sagrados com as pessoas ao redor. Bloqueie sites dispersivos e silencie de forma absoluta qualquer sinal sonoro ou visual. Não basta apenas silenciar. Desligue tudo. Pense comigo. Um cirurgião nunca entra em uma sala de cirurgia esperando que o ambiente colabore sozinho. Aquele espaço é purificado, os instrumentos estão alinhados e cada variável foi controlada antes do início. O único dever do médico ali é realizar a cirurgia. Esse nível de intenção com o seu ambiente é o que o seu foco merece. Seu trabalho é sagrado, então cuide do espaço onde você o realiza. Não se trata de viver isolado em um bunker. É sobre aceitar uma verdade nua e crua. O seu ambiente toma decisões por você o tempo todo. A grande questão é se essas escolhas realmente partem de você, ou se foram feitas por alguém cujo modelo de negócios depende unicamente da sua distração. Molde o seu espaço antes que ele molde o seu destino. Se você e eu estamos prontos para essa mudança, assuma o controle hoje. Ambiente melhor, foco afiado. Segundo ponto, a mentira do foco dividido, que consome você em silêncio. Algo que deveria te irritar profundamente. Há décadas nos vendem a multitarefa como um superpoder. Faça tudo de uma vez, seja produtivo ao extremo.
Quanto mais você equilibra, mais admirável se torna. Isso invadiu vagas de emprego, avaliações de desempenho e a cultura do cansaço. Uma grande mentira muito bem vendida e extremamente prejudicial. Seu cérebro não é multitarefa. Ponto final. O que ele faz é saltar de forma rápida e repetida entre os afazeres. Cada salto tem um preço cognitivo alto, o cansaço de sair de um foco e entrar em outro. E esse preço custa caro. Pesquisas mostram que esse hábito pode exigir até 40% mais tempo para concluir as mesmas tarefas. Quando você fica alternando tarefas em vez de focar até o fim, perder 40% do tempo é um abismo. Ao trabalhar 8 horas, dividindo a atenção, você produz apenas 5 horas reais de valor. A exaustão consome seu corpo e você não entende por que ficou para trás. Você se sente sempre atrasado. E há algo ainda mais difícil de aceitar: quem mais tenta fazer tudo ao mesmo tempo costuma ser o pior nisso, embora jure ser o melhor. Dividir a sua mente enfraquece sua capacidade de ignorar o que não importa, de sustentar pensamentos profundos ou de criar algo valioso. Você só aprende a arranhar a superfície. A profundidade se perde. E é justamente nela, na capacidade de refletir intensamente sobre desafios difíceis, que o verdadeiro valor e a sabedoria divina se manifestam. Pense nas conquistas mais importantes da sua história, naquilo que te dá orgulho. Aquela escrita inspirada, a solução genial, a criação que realmente trouxe luz ao mundo. Algum desses milagres aconteceu em intervalos de 15 minutos cheios de notificações? Claro que não. Aconteceu quando você silenciou o exterior e se entregou por inteiro. Houve um momento de comunhão entre você e a sua criação. Esse estado de graça não é por acaso e jamais florescerá com uma mente fragmentada. Como bem dizia o mestre, a concentração é a raiz de todas as habilidades superiores. Essa palavra raiz não é um mero detalhe. Significa que tudo na vida floresce a partir dela. Sem ela, a semente seca. Sua criatividade, sua clareza para resolver problemas e sua inteligência emocional são frutos que dependem unicamente da força da sua atenção. Não podemos cuidar dos galhos se a raiz está morrendo. O que faremos então? Eu te convido a adotar blocos de foco absoluto, uma meta, uma única direção. Defina um período de tempo, feche tudo. Não apenas minimize, feche de verdade. Faça um compromisso firme e consciente com o seu próprio silêncio. Pelos próximos 45 minutos, nada mais no universo importa. Comece com 25 se parecer difícil, mas use um cronômetro de verdade, longe do seu celular. Quando ele tocar, descanse de verdade. Nada de olhar redes sociais. Levante-se, caminhe, olhe a paisagem, beba água e permita que sua alma respire antes do próximo ciclo. Eu te garanto, os primeiros momentos serão extremamente desconfortáveis. Sua mente vai gerar pensamentos que parecem urgentes. Ela tentará te convencer de que você precisa olhar seus e-mails ou resolver pendências neste exato momento. Entenda que essa urgência é totalmente fabricada. É apenas a sua mente antiga resistindo à evolução. Atravesse essa barreira. No terceiro ou quarto bloco, um portal se abre e a tarefa começará a atrair você naturalmente. As ideias se conectam e a evolução acelera. Você terminará o bloco percebendo que, sem olhar o celular nenhuma vez, deu um passo real em direção ao seu propósito. Essa sensação de realização é sagrada. O que você realiza em 90 minutos de foco absoluto supera o que a maioria das pessoas entrega em um dia inteiro de distração. Não porque você se esforçou mais, mas porque trabalhou por inteiro. Se está pronto para parar de se fragmentar, prove a si mesmo agora. Concentre sua energia no presente. Terceiro passo: treine o retorno.
Esta é a disciplina oculta que ninguém ensina. Ouça com atenção, pois é aqui que dividimos os eternos buscadores daqueles que realmente transformam suas vidas. Seus pensamentos vão se dispersar, e eu não te peço para evitar isso, pois é impossível. Até os maiores mestres da meditação, com décadas de prática silenciosa, atletas de elite e cirurgiões, no meio de um procedimento, enfrentam a distração. A mente vaga, mas isso não é o fim. O verdadeiro ensinamento está no que você faz a seguir. A maioria de nós, ao perceber que a mente divagou, cai em duas armadilhas. Ou corre atrás do desvio, alimentando aquele pensamento aleatório sobre o que precisa comprar depois. O que as atrai para o telefone e para 1000 outras coisas. Ou se culpam profundamente, sentindo que falharam no processo, gastando mais energia com a autocrítica do que com o próprio desvio. Ambas as reações drenam sua força. William James, uma das maiores mentes da psicologia, descobriu há mais de um século uma verdade eterna. Hay escreveu que o poder de trazer de volta a mente dispersa de forma consciente, repetidas vezes, é a base do discernimento do caráter e da força de vontade. Ele não condenava o desvio. Ele ensinava que a verdadeira arte reside no retorno. Trazer de volta a atenção dispersa repetidas vezes é a própria essência do discernimento do caráter e da vontade. Compreenda isso. Ele chamou isso de raiz do caráter. Não se trata de produzir mais, mas de quem você se torna. Os traços mais profundos de sua alma são esculpidos por esse ato simples e constante de presença. É o ato sagrado de perceber o desvio e escolher voltar. Cada vez que sua mente flutua e você a traz de volta com suavidade e sem culpa, você realiza um exercício espiritual profundo. É o músculo da sua atenção se fortalecendo. E assim como seu corpo físico, sua mente se fortalece com a repetição. 10 retornos em uma prática são 10 treinos. 20 sessões no mês se tornam centenas de vitórias. Consegue enxergar aonde essa jornada nos leva? Cientistas de Harvard monitoraram milhares de pessoas ao longo do dia fazendo 2 perguntas simples sobre o momento presente. O que você está fazendo agora e sua mente está de fato aqui? Os dados foram assustadores. As pessoas estavam dispersas em quase metade de suas horas acordadas. E essa ausência constante de presença estava diretamente ligada à infelicidade e ao vazio interior, não importando a tarefa que realizavam. Reflita sobre isso por um instante. Não eram as dificuldades ou o cansaço que roubavam a alegria do ser humano. Não era o trabalho árduo ou o tédio. Era a pura ausência de presença. O desvio em si não importa para onde a mente vá. Faz você se sentir pior. A qualidade da sua atenção molda a qualidade da sua vida. Não apenas o seu rendimento, mas a sua própria experiência vivida, momento a momento, é colorida por onde sua mente está. Então, eis a prática para quando você se sentar para trabalhar. Defina uma intenção em voz alta. Diga, pelos próximos 30 minutos estarei focado nisso. Quando você se desviar e você vai perceber. Ao perceber, não julgue, não suspire. Não comece aquele monólogo mental dizendo que você sempre faz isso. Apenas traga a sua mente de volta. Sem drama, sem espiral mental, apenas um redirecionamento silencioso. É só isso. Essa é toda a prática. Soa quase simples demais. Mas experimente fazer isso por 30 dias seguidos e depois me diga se sua mente continua igual. Eu garanto a você que não estará. Cada retorno após o desvio é uma vitória. Comemore esse momento. Eu me desvio, eu retorno, eu venço. Quarto ponto. Seu corpo é o hardware onde roda o seu foco. Vou dizer algo que pode doer. Se você dorme 5 ou 6 horas por noite e se pergunta por que não consegue se concentrar, essa é a resposta exata.
toda ela. O foco não é uma experiência puramente espiritual ou mental. Seu cérebro é um órgão físico. Ele funciona com glicose, oxigênio e neurotransmissores que são criados durante o sono e destruídos pelo estresse crônico diário. Quando o hardware está danificado, o software falha. Nenhuma força de vontade ou disciplina supera as leis da biologia. Ela sempre vence. Veja o que realmente acontece. Quando você dorme pouco e tenta se concentrar, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que cuida da atenção, decisões e impulsos, começa a se desligar lentamente. Não de forma brusca, mas sutil. Seus reflexos desaceleram sua capacidade de filtrar distrações, enfraquece e sua resistência ao esforço mental despenca. Você começa a buscar as tarefas mais fáceis e recompensas imediatas, sem sequer notar o que está acontecendo, pois sua capacidade de autoavaliação também está profundamente danificada. A pesquisa do neurocientista Matthew Walker sobre o sono é uma das mais importantes e ignoradas da ciência moderna. Ele mostra que dormir 6 horas por noite durante 2 semanas gera um declínio cognitivo comparável a ficar 48 horas sem dormir. O que deveria realmente chocar você é que as pessoas privadas de sono não sabiam o quão debilitadas estavam. Elas achavam que estavam bem, mas não estavam. Você pode estar operando com 60% de sua capacidade, culpando o foco e instalando aplicativos de produtividade, comprando agendas quando o que você precisa são 8 horas de sono. Só isso. Essa é a cura. Epiteto dizia para cuidarmos do corpo, nosso único lar físico. Ele era alguém que nada possuía ou controlava no início da vida, exceto sua mente e seu corpo, e ainda assim compreendia essa grande verdade. Ele tinha motivos de sobra para ignorar a carne e focar apenas na mente e no espírito, mas sabia que corpo e alma caminham juntos. O corpo é o templo onde habita a mente. Se Epiteto priorizava isso sem possuir nada, você não tem desculpa para se negligenciar hoje. Além do repouso, existe o movimento. Ignoramos isso por parecer conselho clichê, mas a ciência por trás dos exercícios aeróbicos e do intelecto merece sua total atenção. Mexer-se aumenta o fluxo de sangue no córtex pré-frontal, a zona mestre que gerencia o foco prolongado, o controle de impulsos e as suas decisões diárias. Você pensa com muito mais clareza e agudeza quando seu corpo está ativo. Uma caminhada de apenas 20 minutos antes de produzir pode transformar visivelmente a qualidade dos seus pensamentos naquela hora. Não após anos de prática, mas naquele exato dia. O efeito é imediato. E agora, o assunto desagradável: o estresse. O estresse crônico inunda seu templo sagrado com cortisol, bloqueando diretamente a capacidade de funcionamento do seu cérebro. Quando você vive sob tensão constante, sobrecarregado e operando sempre no seu limite absoluto, você sabota quimicamente sua capacidade de foco. Essa obsessão moderna de trabalhar até a exaustão está errada e é biologicamente absurda. Pense na nutrição. Seu cérebro representa cerca de 2% do seu peso, mas consome 20% da sua energia. Ele exige combustível limpo, sem oscilações. O açúcar refinado gera montanhas russas de energia, que tornam a concentração prolongada uma missão quase impossível. Comida de verdade no tempo certo e água pura não são modismos passageiros, são as regras básicas para que seu cérebro funcione em paz. Eis a verdade nua e crua que ninguém no meio da produtividade ousa dizer. Você pode ver os melhores métodos do mundo e uma rotina impecável. As melhores intenções. Mas se vive cansado, sem se mover, movido a cafeína e estresse, o teto do seu foco será sempre baixo, inegociável e dolorosamente baixo. Cuide do seu templo físico. Sua mente depende disso por completo.
Se você decidir finalmente honrar o veículo da sua vida, repita comigo: corpo forte, mente inabalável. Quinto ponto: pare de decidir na hora. Antecipe o seu próximo passo. Observe esse padrão em si mesmo. Você acorda, senta para produzir, tem uma vaga noção do que precisa fazer, mas em vez de agir diretamente nessa tarefa, você abre as mensagens só para checar as urgências. Uma notificação puxa seu olhar. Você responde, se envolve com o externo. Tenta voltar ao que fazia antes, mas outro problema surge. 2 horas se vão. Você esteve ocupado o tempo todo, mas não deu nenhum passo rumo ao que realmente importa em sua jornada. Isso soa familiar na sua vida? A maioria responderia que sim, e logo se culparia por falta de disciplina ou de força de vontade. Mas esse é o diagnóstico errado. O problema real não é a motivação, mas sim a arquitetura das suas decisões. Sem uma escolha prévia e clara sobre o que fazer primeiro, sua mente busca o caminho mais fácil, habitual ou gratificante. Mensagens vencem, avisos vencem, reações vencem. O trabalho nobre, profundo e vital é adiado para mais tarde, e o mais tarde costuma virar amanhã. O amanhã vira semana que vem, e a semana que vem vira aquele sonho travado daqui a 1 ano. A ciência chama isso de fadiga de decisão. A sua capacidade de fazer escolhas sábias e elevadas diminui ao longo do dia, à medida que você gasta energia com pequenas decisões banais. Sempre que você decide o que fazer em seguida, gasta uma energia mental que deveria ir para a ação. No início da tarde, seu cérebro já faz escolhas mais preguiçosas, escolhendo tarefas fáceis e sem importância sem você perceber. Um juiz que decide sobre liberdade condicional pela manhã aprova muito mais pedidos do que o mesmo juiz à tarde. Não porque os casos mudaram, mas porque o cérebro mudou. Seu melhor momento para decidir são as 2 primeiras horas do dia, mas a maioria as gasta esvaziando a caixa de entrada. Peter Drucker passou a carreira observando pessoas e organizações, realmente usando o tempo contra o que achavam que faziam. Ele notou: o que entra na agenda é feito, o que fica livre é engolido. A diferença que ele encontrou era quase sempre gigante. O que parecia uma rotina produtiva era só um labirinto reativo, respondendo e se ajustando, apagando incêndios, preenchendo o dia com tarefas que pareciam urgentes, mas não traziam progresso real. A solução é decidir o que importa, antes do dia começar com a mente fresca, antes de abrir os e-mails, antes que a urgência dos outros consiga colonizar a sua própria agenda. Na noite anterior, ou logo cedo antes de tocar em qualquer outra coisa, você define as de 1 a 3 tarefas que realmente importam hoje. Não 10 não, uma lista inteira, apenas 1 a 3. Depois, reserve blocos de tempo específicos para elas, tratando-os como compromissos inegociáveis. Nada de "vou trabalhar na proposta em algum momento". Diga: "vou trabalhar na proposta das 8 às 9h30". Celular na gaveta, e-mail fechado. Porta fechada, mais nada. A clareza é tudo aqui. Uma intenção vaga é só um desejo. Uma meta específica, colora, local e um ambiente protegido tornam-se um compromisso real. E decisões tomadas antes do caos começar têm infinitamente mais chances de serem cumpridas do que escolhas feitas na hora, com tudo disputando sua atenção. Adicione rituais de transição, um sinal constante que avise ao cérebro que o foco começa agora. Prepare sua bebida, limpe a mesa intencionalmente, coloque uma música instrumental ou escolha o silêncio absoluto. O ritual em si importa menos do que a constância. Com as semanas, esse sinal vira um gatilho. Seu cérebro começa a associá-lo ao estado de foco puro. Entrar em foco profundo deixa de ser uma luta
e vira apenas uma chave que você liga. Não se trata de ser rígido ou robótico. Imprevistos acontecem. A flexibilidade é necessária. Mas existe uma diferença enorme entre um dia que se adapta a uma intenção clara e um dia que nunca teve rumo. Um desses caminhos termina em progresso, o outro termina em exaustão e naquela sensação incômoda de ter trabalhado muito, mas sem realizar quase nada. Você merece dias que terminem com progresso verdadeiro. Planeje-os na noite anterior ou amanhã cedo, antes de tocar no celular. Escreva nos comentários para assumir o compromisso. Primeiro planejo, depois venço. Número 6. Aprenda a se sentar no fogo. O tédio é onde o foco é moldado. Esta é a lição, que a maioria não espera ver aqui, mas talvez seja o princípio mais importante de todos os 6. Nós eliminamos o tédio das nossas vidas, quase por completo. Pense em cada segundo ocioso do seu dia, esperando o café passar, celular na mão, sinal vermelho podcast ligado, caminhando até a caixa de correio, fones no ouvido, deitado na cama antes de dormir, tela ligada. Preenchemos cada pausa, cada instante de silêncio e achamos que isso é inofensivo. Apenas matando o tempo, não é. Mas, na verdade, isso é o que mais sabota sua capacidade de foco, e quase ninguém dá o nome correto a isso. Entenda o mecanismo. Toda vez que você busca estímulo ao menor sinal de tédio, treina seu cérebro para exigir novidades o tempo todo. Você o acostuma a achar o ritmo normal, lento e silencioso do trabalho real do pensamento profundo e da criação insuportavelmente chato. Então, ao tentar realizar algo difícil, sua mente resiste ferozmente, porque aquela tarefa não entrega a dopamina rápida que você o acostumou a receber. Você não desenvolveu um déficit de atenção real. Você apenas treinou seu cérebro, assim, por nunca praticar o oposto. Cada escolha pelo estímulo em vez do silêncio reforçou esse caminho. Dia após dia, até que focar 30 minutos em uma só tarefa pareça tortura física. Esse desconforto pode ser revertido, mas você precisa aceitar senti-lo primeiro. Marco Aurélio escreveu algo em Meditações que atravessou séculos. O homem não encontra nenhum abrigo mais calmo ou livre de perturbações do que em sua própria alma. 2000 anos atrás, sem celulares, sem notificações, sem rolagem infinita, sem algoritmos prontos para roubar sua atenção. E ele ainda precisava se lembrar de buscar a paz dentro de si, longe do barulho. Isso nos mostra algo profundo. A atração pela distração não é moderna, é a própria condição humana. A única novidade atual é a agressividade com que usam isso contra você. O exercício é desconfortável, mas simples. Permita-se, de propósito, sentir tédio. Não ligue o podcast na caminhada matinal, apenas caminhe. Sente-se na mesa por 5 minutos antes de começar, sem celular, sem música, sem estímulos. Deixe a mente se acalmar, como a poeira que assenta na água. Quando estiver esperando, apenas espere. Sinta a agitação subir. Deixe-a chegar ao topo e depois assista ela ir embora. É para essa travessia que treinamos, o instante em que a resistência some e o verdadeiro foco começa a nascer. É nesse estado que habitam suas melhores ideias. Elas não surgem sob encomenda. Você precisa conquistá-las. Atravessando o desconforto inicial, o silêncio não é um vazio. Estudos sobre o que a ciência chama de rede de modo padrão, que é a atividade cerebral ativa no repouso, mostram que ela é a chave para a criatividade e organização da nossa memória, conectando ideias complexas. No silêncio aparente, seu cérebro não está parado. Ele está organizando, criando e processando conexões profundas, que ele jamais processaria sob o bombardeio de conteúdos.
Suas grandes ideias não surgem na correria, mas no silêncio que vem depois. O tédio persistente também nos ensina algo valioso. O desconforto não precisa de fuga imediata. Nem todo segundo precisa ser preenchido. E que você tenha força para sustentar o silêncio, até que a calmaria revele a sua própria e verdadeira recompensa. Essa paciência, a verdadeira paciência, é uma forma de força. O foco profundo exige exatamente isso, a capacidade de persistir em um trabalho lento e sem recompensas, até que ele finalmente se revele, para que a clareza chegue e o estado de fluxo comece. Essa capacidade é construída no silêncio aos poucos, dia após dia, a cada passo silencioso. Quase ninguém faz isso hoje em dia. Quase todos fogem da quietude a toda velocidade. Isso significa que quem aprende a se sentar nela, a sustentá-la sem hesitar, sem buscar distrações, ganha acesso a uma profundidade de foco genuína e cada vez mais rara. E essa pessoa pode ser você. Começando na próxima vez que sentir vontade de pegar o telefone e escolher não fazer isso. Esta mensagem é para quem não fica em silêncio há anos. Escreva isto e retome o controle. O silêncio é a minha força. São 6 princípios, e eis o que quero que perceba sobre todos eles. Nenhum deles exige que você seja sobre-humano. Nenhum exige uma rotina matinal impecável, força de vontade infinita ou uma mudança radical na sua vida a partir de amanhã. Todos eles trabalham a favor do funcionamento real do seu cérebro, não contra ele. Respeitam sua biologia e funcionam dentro da realidade de um mundo distraído, em vez de fingir que esse mundo não existe. Princípio 1. Seu ambiente é uma escolha que muitos ignoram. Comece a escolher. Crie um espaço que trabalhe para você, não contra você, e veja o que acontece quando o atrito da distração some. Princípio 2. Sua versão inteira, indivisível, totalmente presente e focada. Supera a versão dividida todas as vezes. O foco único não é uma limitação. É o multiplicador mais poderoso que você tem à sua disposição. Princípio 3. Sua atenção vai devagar. Sempre vai. Pare de ver isso como fracasso. O retorno é a disciplina. O retorno é o treino. Faça isso 1000 vezes e veja no que sua mente se transforma. Princípio 4. Seu corpo não é só um veículo para o cérebro, é parte dele. Durma como se seu foco dependesse disso, porque depende. Movimente-se, dê ao corpo combustível real e proteja-o do estresse crônico. O hardware biológico define o limite para todo o resto. Princípio 5. Decisões sob pressão no meio do caos são as suas escolhas mais fracas. Planeje suas intenções antes do barulho começar e deixará de gastar suas melhores horas resolvendo emergências alheias. Princípio 6. Aquele que silenciosamente sustenta todos os outros, faça as pazes com a quietude. Aprenda a ficar entediado sem fugir disso e sustente esse desconforto pelo tempo necessário para atravessá-lo. Porque o foco profundo, aquele que constrói o que é real, habita o espaço que a maioria das pessoas é inquieta demais para acessar. Eis uma verdade absoluta. Quem domina a própria atenção nesta era, agora mesmo neste momento da história, em que a atenção se tornou o recurso mais disputado do planeta, essa pessoa tem uma vantagem que se multiplica todos os dias. Não porque seja mais inteligente, nem por trabalhar mais horas, mas porque quando se propõe a trabalhar, ela se faz presente por inteiro sempre. Isso é raro, é extremamente valioso e é algo totalmente possível de aprender. Você não precisa aplicar todos os 6 amanhã. Escolha aquele que mexeu com você ao ouvir o que pareceu dolorosamente real. Comece por aí. Permaneça nele por 2 semanas. Com honestidade sem perfeição,
mas com firme intenção. Depois, adicione o próximo. Esse acúmulo pequeno e constante é como movemos montanhas. É assim que as pessoas mudam, não num estalo dramático, mas no acúmulo silencioso de melhores escolhas feitas passo a passo. Agora peço algo de você. Se um destes princípios abriu seus olhos, se algo mudou na forma como enxerga sua própria atenção, escreva nos comentários qual foi. Diga-me o que isso transformou. Eu crio este conteúdo justamente por esse momento e quero saber quando ele acontece. Curta o vídeo, leva 2 segundos e ajuda a entregar essa mensagem a quem precisa. Compartilhe com quem precisa. Você já sabe exatamente quem na sua vida precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, pois mergulhamos fundo, assim em cada jornada, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Obrigado por assistir até o fim. Essa atenção dedicada aqui, agora mesmo, tem muito valor. É a prova do que você é capaz quando realmente decide ser. Agora vá e use isso. Nos vemos na próxima. Você chegou ao fim. Esse foco, bem aí, é o grande objetivo. Agora, cele este momento. Focado, imparável, agora.